Olá, bom dia a todos, tudo bem? Bom, nossa live de terça, né, um bate-papo aí que eu sempre trago algum assunto interessante, né, para expandir a consciência, fazer uma reflexão. E hoje eu quero falar sobre uma questão que eu levantei semana passada, né? Nossa conversa é sobre uma questão aí que, para você que está querendo sair do mundo do corporativo e para o empreendedorismo, né? Eu já atuo aí há mais de 10 anos na área de transição profissional, quando eu comecei aí numa carreira solo e comecei a atuar como coach de carreira, né? E eu sempre fui muito focada em resultado, em planejamento, isso dentro de todo o processo aí de construção da minha carreira, né? Oi, Paiva, bom dia. O pessoal tá entrando aqui. Então, hoje eu vou estar falando de um movimento, né? Para quem tá entrando agora, um movimento sobre o movimento Não Queime a Ponte. Eu, durante todo o meu processo aí de estruturação da minha carreira e, né, fui colhendo os resultados aí dessa estruturação, eu sempre fui muito focada em planejamento. Eu atuo aí há mais de 10 anos com transição de carreira e eu costumo dizer que meu trabalho hoje com as pessoas é a construção de uma ponte, né? Uma ponte que permite que você faça uma travessia aí do ambiente corporativo para o empreendedorismo de uma forma mais tranquila, mais planejada, onde passo a passo você vai construindo o seu caminho. E esse processo é muito assertivo, né? No passar desses anos aí que eu atuo como coach, tem sido muito assertivo e ajudado muitas pessoas aí a construírem esse caminho, né? Rumo à sua realização profissional. Porque quando a gente começa a construir esse caminho, essa travessia com planejamento, o que acontece? A gente sai da inércia, né? Muitas pessoas que estão aí no mundo corporativo estão muito insatisfeitas e acabam ficando paralisadas, ficam com foco só no problema, né? E não buscam uma solução. E quando a gente fica com foco só no problema, nossa mente ela não vê alternativas, não vê saída. Então, quando você começa um processo, né, onde você começa a dar pequenos passos e você começa a sair da inércia, a possibilidade disso dar certo é muito grande. E isso eu acredito muito que é feito através de planejamento. E eu tenho escutado aí há muito tempo, já escuto isso, né? E nos meus atendimentos eu também vivencio muito isso, de muitos consultores falarem para você queimar a ponte, né? O que é queimar a ponte? Eu fui até buscar a origem disso, né? Queimar a ponte é uma expressão né? Essa expressão tem origem numa batalha, onde para tomar decisões difíceis, o que acontece? Você precisa queimar a ponte, né? Deixar tudo para trás e sem alternativas. Ou você ganha, então é uma batalha, né? Ou você ganha ou você morre. E assim, como que a gente vai fazer isso com a nossa carreira, né? Eu acho que é muito sério a gente falar isso para uma pessoa. Principalmente quando ela está num momento de insatisfação, onde ela só está com foco no problema, e se você fala para essa pessoa, queima a ponte, deixa tudo para trás, é muito provável que ela faça isso, né? Por quê? Porque ela quer sair daquele problema, ela de alguma forma ela quer sair daquele ambiente que é hostil, na interpretação dela é hostil. E eu já peguei muitas pessoas aí nos meus atendimentos, né, dessa forma, onde as primeiras sessões aí do processo foi de deixar a pessoa realmente falar de toda essa insatisfação dela, de tudo que ela estava vivenciando. Por quê? Para começar a pensar em alternativas, né? Por quê? Porque se você fica só no problema, você não pensa, é como se fosse numa gaiola preso lá e você não pensa né, na solução, como que vai abrir a porta daquela gaiola. Então, eu sempre conduzi o meu trabalho muito dessa forma, né? De não queimar pontes, de construir pontes. E hoje todo o meu trabalho é nesse formato de construção de pontes. Às vezes pode demorar mais, mas assim, você começa a fazer passos, né, mais planejados, você começa a pensar melhor, né, no que você vai fazer. Então, assim, não dá para ver a transição
toda, né? Eu sempre falo, não veja a escada toda, porque senão você fica tão amedrontado que você acaba não dando os passos, né? Começa passo por passo, começa tijolinho por tijolinho, porque as chances de dar certo dessa forma é muito maior do que se você, né, queima a ponte. Então a construção da ponte é nesse sentido, essa metáfora da construção, né, de que você vai andando pouco a pouco rumo ao seu objetivo. Eu, quando lancei isso semana passada, algumas pessoas, né, ou colocaram lá nos comentários, ou né, me passaram um direct falando que queimaram pontes e que foi muito ruim esse processo, né, essa orientação que ela recebeu e assim, depois revendo a minha história, né, quando eu começo a ver essas frases, assim, eu também ouvi isso há 10 anos atrás. Eu estava muito insatisfeita, né? Como alguns sabem, eu trabalhei aí mais de 25 anos na área de recursos humanos e há 10 anos eu fiz a minha transição de carreira. E quando eu estava insatisfeita lá na empresa, estava buscando aí, né, uma saída, o que aconteceu? Eu fui buscar uma orientação com um consultor, né, na área de empreendedorismo, porque naquela época eu já pensava em empreender. Eu já tinha dado a minha contribuição aí no mundo das empresas, né, do corporativo e fiquei feliz, né, eu realmente tive uma carreira bem sucedida, me tornei executiva aí na área de recursos humanos, empresas de serviços e tecnologia e eu estava bem. Se eu fosse pensar na minha vida há 10 anos atrás, talvez eu não precisasse fazer uma transição aí pro mundo do empreendedorismo, porque eu estava bem, eu tinha uma boa remuneração, uma boa posição, de alguma forma eu fazia um trabalho que era bacana, que eu gostava, né? Só que tinha aí a insatisfação e ela foi aumentando, né? E eu tinha que tomar uma decisão. E aí eu fui buscar orientação de um consultor aí na área de empreendedorismo e ele me falou para eu queimar pontes. Então, Cíntia, queima a ponte, né? Deixa tudo para trás, você vai ganhar muito dinheiro se você entrar no mundo do empreendedorismo com toda a competência que você tem e tal. Mas não era aquilo, né? Como que eu ia queimar a ponte, ia deixar toda a minha carreira para trás, todo o meu conhecimento, tudo aquilo que eu tinha, né, estruturado aí na minha carreira. Dinheiro não era, naquela época não era, eu tinha um bom salário. Então, assim, eu não queria empreender para poder ficar milionária, né? Porque muitas pessoas também têm essa visão de que vai para o mundo do empreendedorismo para ficar milionário, para ganhar muito dinheiro. Não era isso que eu queria, né? Eu queria, de alguma forma, realizar os meus valores, trabalhar ter um trabalho por significado, impactar mais pessoas com tudo aquilo que eu tinha construído, né? Então aí nesse momento para mim não fez muito sentido, né? Oi, Adriana, tudo bom? Então, para mim, nesse momento não fez muito sentido essa questão aí de queimar a ponte e vai ser feliz aí no mundo do empreendedorismo. A gente não pode entrar no mundo do empreendedorismo, né, entrar no jogo e se preparar no jogo. Eu já atendi muitas pessoas que não deram certo. Bom dia, Adriana. Não deram certo, por quê? Porque tiveram que se preparar no jogo, né? E empreender, você tem que ter uma preparação antes. Então, não dá para queimar a ponte, né? Para quem está aí insatisfeito, que está querendo mudar, está querendo ir para o mundo do empreendedorismo, não queime a sua ponte, construa a sua ponte. Esse é meu lema, isso é o que eu vou estar levantando aí, a bandeira que eu estou levantando nas redes sociais, justamente porque eu vivenciei, né, na minha carreira e também tenho vivenciado nos meus atendimentos muitas pessoas aí queimando ponte e acabando tendo que voltar para o mundo do corporativo, né, que quis sair e tal, e querendo voltar. Por quê? Porque não deu certo, porque teve que se preparar aí durante o processo do empreendedorismo. E se você não se prepara, né, e eu sempre falo a questão da reserva financeira, né, se tem algo que pode dar errado numa transição de carreira é a falta de ter uma reserva financeira. Então, se você não se prepara, você queima a ponte, você também não tem essa reserva, como que você faz? Né? Você vai ficar aí fazendo como? Se você não tem uma renda, aí você volta para o mundo corporativo, né? Então, é muito importante fazer essa reflexão para que você não se precipite na sua decisão.
Porque assim, tem muitas pessoas que estão tão insatisfeitas e querem uma pílula mágica, né? Querem sair daquele ambiente hostil, assim, no dia seguinte, então tomar a decisão e sair. E não é assim, né? A gente não pode tomar uma decisão tão importante na nossa vida, que vai refletir em tantas áreas aí da nossa vida, porque o trabalho é uma área, né, extremamente importante, não só pela questão da renda, né, da renda financeira, onde você com a sua renda você pode realizar seus sonhos, mas também na questão emocional, né, de realização profissional, de como isso impacta nos seus relacionamentos. Então, uma decisão tão difícil, uma decisão tão importante, não é difícil na realidade, né? Ela não pode ser tomada assim da noite para o dia. E eu, quando fui lá buscar, né, orientação, e esse consultor me falou para queimar a ponte, eu de alguma forma já tinha tomado uma decisão de estar empreendendo, né? Sair daquela insatisfação. E quando eu tomei essa decisão, parece que eu falei assim pro meu cérebro, olha, há possibilidades. E aí o que aconteceu? Eu fiquei com a mente focada em oportunidades, em possibilidades. Então é o que eu sempre falo, né? Se você tá... Oi, Denis, tudo bom? Se você tá insatisfeito, entre em contato com essa insatisfação. Veja o que ela está te dizendo, porque essa insatisfação é como se fosse um sintoma de uma doença, né? Que se você entender qual é esse sintoma, você toma um remédio certo. Então, assim, você que está aí no mundo corporativo, que de alguma forma está insatisfeito, né? Entre em contato com essa insatisfação. Eu até disponibilizei lá no meu Linktree, na bio, né? Uma reflexão aí sobre insatisfação profissional, onde tem aí algumas perguntas que você vai responder, né? E que você pode estar entrando em contato com essa insatisfação. Por quê? Porque essa insatisfação, ela vai te dizer, de alguma forma, o caminho a ser traçado. Então, quando eu entrei em contato com essa minha insatisfação profissional, há 10 anos atrás... Oi, Marina, tudo bem? Bom dia. O que aconteceu? Eu comecei a ver possibilidades. E nas possibilidades, o seu cérebro, né, ele começa a focar em coisas que antes você não focava. Então, por exemplo, a minha transição, ela aconteceu como? Eu li um artigo aí sobre coach, na época o coach, ele estava entrando no Brasil, né, e eu acabei entendendo que era uma metodologia que fazia sentido para mim. E como estava nova no Brasil, né, era uma oportunidade aí de eu ser uma das primeiras a começar a trabalhar com isso. E fez muito sentido. E aí foi que eu comecei a pensar, né, realmente numa transição profissional. E aí eu fui para um momento de preparação. E as pessoas falaram que eu era louca, né? Porque eu tinha uma boa posição, uma boa remuneração. Não, como que você vai largar tudo? Vai começar uma coisa nova, né? E assim, vários nãos de pessoas, né? Até próximas e amigos e família e tal, mas eu estava tão certa de que era possível, né? Que eu fui. E eu fui me preparar, e eu fui fazer, né, cursos de empreendedorismo, eu fiz uma reserva financeira, eu me formei em coach, eu atendi gratuitamente por muito tempo. Para quê? Para que eu pudesse começar, né, a treinar essa nova profissão. Então, muita coisa, assim, eu fiz nessa preparação. Tudo isso aconteceu há 10 anos atrás. O coaching em 2007, né, era novo aqui no Brasil, foi quando eu comecei a pensar aí, em tudo isso. Então, a partir disso eu tomei a decisão da transição e comecei a me preparar. Então, construir pontes é isso, né? Não queimar a ponte, não deixe sua história para trás. Faça um processo, né, de planejamento, de você ter as ações, sair dessa inércia, sair da zona de conforto que o mundo né, o corporativo, a CLT, né, aquela remuneração mensal. Eu pensei muito, eu vou deixar uma remuneração mensal, né, tem um consultor amigo meu que fala que a gente que é empreendedor, todo dia a gente tem que, né, começar a buscar o nosso salário do mês. É como se a gente tivesse desempregado todo dia, você tem que sair e ir em busca aí da sua renda mensal.
Então, essa decisão, entrar em contato com a insatisfação, tomar essa decisão, fez o quê? Que eu saísse daquela zona de conforto que estava boa, né? Eu tinha minha remuneração mensal, eu tinha uma boa posição, eu fazia um trabalho que de alguma forma eu gostava, mas eu não estava feliz. E sair dessa zona de conforto, foi aí que eu entendi a zona de conforto, né? O que é essa zona de conforto? Você que está aí nessa zona, é uma zona de adaptação, onde você está lá adaptado, esteja feliz ou não esteja feliz, você está adaptado. E a evolução, né, ela só acontece fora dessa zona de conforto, a partir do momento que você começa um movimento, né, você sai da inércia, você sai da zona de conforto e aí você começa a evoluir, e na sua carreira ou na sua vida pessoal. Então, sair dessa zona de conforto, dessa insatisfação que você está, é importante para a tua evolução. E é dar o primeiro passo, né? É começar a entrar em contato com a insatisfação, é você começar a planejar algumas ações aí para você começar esse movimento, né? Porque aí, a partir do momento que você começa esse movimento, você sai da inércia, a coisa começa a tomar velocidade e você começa... Oi, Eduardo, tudo bom? E aí você começa a entrar em movimento, né? E começa a definir objetivos, o medo diminui, porque a gente tem medo, né, de não dar certo. Eu também tinha medo de não dar certo. E quando você começa a entrar em ação, você começa a se encorajar e esse medo, ele começa aí a de alguma forma, né? Tudo bem, Eduardo? De alguma forma você começa a se encorajar para poder fazer aí o seu movimento de transição profissional. Uma coisa que eu aprendi também, né, é que sozinho, às vezes, a gente não consegue sair desse movimento, dessa insatisfação, né, dessa zona que você tá. E hoje, todos os objetivos importantes aí da minha vida, eu busco ajuda. Então, eu busquei ajuda lá na minha transição profissional, né? Eu fiz um processo de coach, eu me formei em coach e eu busquei ajuda e essa pessoa me ajudou a construir essa ponte. Ainda bem que eu não escutei aquele consultor que mandou eu queimar as pontes, né? A minha ponte, porque... talvez se eu tivesse feito isso, eu não estaria aqui hoje conversando com vocês. Então, hoje, sempre que eu tenho um objetivo importante na minha vida, eu busco ajuda, eu busco um processo, eu não acho que as coisas vão, né, acontecer de uma forma milagrosa. Por exemplo, nesse último ano eu perdi 10 quilos, né, eu estava aí acima do peso, isso estava me incomodando e tal, e eu fui buscar ajuda de uma nutricionista, de um personal, e aí nesse período de 1 ano, né, eu perdi 10 quilos. Então é um processo, não tem pílula mágica, principalmente para os objetivos mais importantes aí da sua vida, né? Então é importante que você entenda isso, que essa mudança, né, rumo aos seus objetivos, seja de carreira, pessoais, tem que ser de uma forma sustentável. E a partir do momento que você faz um planejamento de ação, você tem essa forma sustentável, né? Então é isso que eu queria passar para vocês. Para finalizar essa questão da minha transição, né, eu achava que, como eu já tinha, né, a formação, né, já tinha tudo muito mais estruturado aí, eu faria minha transição em 3 meses, 4 meses, mas ela levou 1 ano e meio. Por quê? Porque eu realmente me preparei, estruturei a minha ponte para que a transição fosse tranquila, sustentável, né? A partir do momento que eu comecei a fazer as ações, a ter o planejamento de fazer as ações, o que aconteceu? Eu me energizei, eu me encorajei e eu fiz, né, da empresa onde eu estava, um recurso para eu fazer a minha transição. Então, de aprendizado, de conseguir fazer a reserva, né? Então, você que está insatisfeito, eu não sei, né, quantas pessoas aí estão insatisfeitas no mundo corporativo, quer empreender, o que você acha? Você queimaria a sua ponte ou você não queimaria a sua ponte, né? Você, de alguma forma, pode começar a olhar a empresa que você está como uma oportunidade, uma oportunidade de ter uma empresa onde você vai ter a sua renda mensal e que você vai poder fazer uma reserva financeira, né? E fazer essa transição com tranquilidade. Então, não permita, né, que as pessoas
façam com que você queime a ponte. Principalmente você que está insatisfeito, você acaba, né, ouvindo conselhos e acaba adotando esses conselhos como uma coisa verdadeira. Não precisa entrar num campo de batalha, a carreira não é uma questão de, né, vencer ou morrer, é uma questão de você planejar o seu passo a passo para que você possa fazer aí uma transição com tranquilidade. E assim, claro que às vezes eu pensei em desistir, às vezes eu cansei, às vezes, né, tinha mês que não tinha a renda aí suficiente, mas é um processo de persistência, né? É um processo onde você, com planejamento, com as ações, tendo persistência, correndo atrás, né? Porque as coisas não vão cair do céu. Você trabalhar bem essa questão de autoconhecimento, né? No meu processo de coaching, eu trabalho muito essa questão de autoconhecimento. Então, assim, quais são os seus valores? Se você vai encontrar, né, um trabalho com significado a partir do momento que você conseguir realizar nesse trabalho os seus valores. Então, por exemplo, eu tenho um valor social muito grande, eu gosto muito de ajudar as pessoas. Durante toda a minha carreira, né, eu fui, né, psicóloga por formação, trabalhei em RH, eu impactei muitas vidas das pessoas. Então, é um valor que é muito forte. A partir do momento que eu entro em contato com esse valor, eu conheço esse valor, eu consigo encontrar, né, um trabalho por significado. E aí a minha realização profissional, ela vem. E, né, você busca aí dentro do teu valor, de você estar trabalhando com seus valores, você busca um trabalho onde você também vai ter uma renda. Então, gente, esse trabalho de autoconhecimento é muito importante, né, no processo de transição. Identificar seus sabotadores. A gente tem, né, alguns sabotadores, alguns pensamentos que nos limitam. Então, no processo de transição de carreira, é importante que a gente também identifique isso, né? Que são pensamentos que falam assim, você não vai conseguir, né? Você não tem competência para isso. Eu tinha esses pensamentos. Falei, eu trabalhei a vida inteira, né? 25 anos no mundo corporativo, com uma renda mensal. Eu não sabia, né, o que era empreender. Será que eu tinha características, né? Tinha competências para empreender e tal. E tudo isso eu fui trabalhando e fui derrubando, né? Então eu colocava pensamentos de empoderamento e não de limitação. Porque isso acontece também nesse processo, né? É você identificar seus valores, identificar esses pensamentos que limitam a tua ação e aí você começa a agir. Então, o processo, hoje eu ajudo as pessoas a construírem pontes e eu né, tenho tido muito sucesso aí, muito resultado com as pessoas, porque esse trabalho de autoconhecimento, ele te possibilita, né, a você tirar algumas vendas que você tem e começar a pensar em ações aí para você movimentar a sua vida e a sua carreira. E daí que vem as possibilidades. A gente tira o foco do problema e a gente põe o foco na solução. Isso faz uma diferença enorme na nossa vida, né? É uma coisa assim que você começa a pensar em possibilidades. Então você sai da gaiola e começa a ver aí um mundo, né, de possibilidades. Então, porque a gente acaba ficando formatado, né? Quando a gente está no mundo corporativo, com uma renda mensal, a gente acha que só aquilo que é possível, e não, né? A partir do momento que você põe a cabeça para fora da gaiola, você vê que tem um universo aí de possibilidades em termos de carreira. E o meu trabalho tem isso, né? De ampliar a sua visão, ampliar possibilidades, fazer um trabalho forte de autoconhecimento, e fazer um planejamento para que você saia da inércia e comece, né, a fazer essa travessia aí para o mundo do empreendedorismo. Não é mágico, não precisa tomar a decisão e no dia seguinte sair, porque a possibilidade disso não dar certo é muito grande, né? É importante que você planeje
Então, hoje, os meus trabalhos, né? Hoje eu tenho o Empreenda Seu Talento, que é quando você faz todo um processo de planejamento para sair do mundo corporativo e ir para o mundo do empreendedorismo, né? Eu tenho os atendimentos individuais, os workshops, onde eu trabalho autoconhecimento, planejamento. E dentro do meu trabalho, eu trabalho 4 ciclos que são muito importantes aí para essa construção da ponte, né? Que é o ciclo do autoconhecimento, onde você trabalha essa questão de valores, então identifica seus valores, o que é importante para a tua vida, o que direciona realmente a tua vida, né? Trabalha a questão dos sabotadores, quais são os pensamentos que limitam aí a sua ação. E que faz, e você trabalhando, né, esses pensamentos, você começa a ver possibilidades, você começa a entrar em ação. O ciclo da clareza, né, que é essa questão de entender a tua insatisfação. Então pensa essa insatisfação como um sintoma de uma doença, né, que se você identificar, né, qual é essa doença, você toma o remédio certo, você planeja aí todo um processo de você sair dessa insatisfação, né, e colocar o foco na solução e não ficar com foco no problema. E aí que a gente inicia, a partir desse entendimento da tua insatisfação, de ver possibilidades, né, a gente inicia aí um processo de planejamento e desenvolvimento. Então, autoconhecimento, o ciclo da clareza, conhecer a sua insatisfação, eliminar os obstáculos, né? O que você tem aí de obstáculos que está impedindo de você ir em busca do teu objetivo, da tua realização profissional. Às vezes esse obstáculo é a gente mesmo, são os nossos pensamentos, a gente fica se sabotando, se boicotando para não, né, chegar no objetivo que a gente quer. E com o olhar de uma outra pessoa, a escuta de uma outra pessoa que está fora do problema, né? E o coach, ele funciona muito assim, né? De estar te ajudando a tirar essa venda, a eliminar esses obstáculos. Você começa a pensar aí num processo de transição de carreira. E aí a gente vai para um ciclo de planejamento e desenvolvimento. É na ação que as coisas acontecem, né? Então, a hora que você começa a planejar ações aí para sua transição, você começa a entrar em contato com coisas que precisam ser resolvidas. Então, esse planejamento, esse acompanhamento faz com que você atinja aí o seu objetivo. Então, gente, esse é o movimento, né? A minha vida toda eu trabalhei dessa forma e eu entendi que não precisa queimar pontes, né? Não queime ponte, não deixe sua carreira, né? Tudo que você construiu na sua carreira para trás. Se você quiser empreender algo fora da sua carreira, do que você vem trabalhando, né, até hoje, isso é possível, requer um planejamento maior, uma preparação maior, mas é possível, né? Eu tenho pessoas que acabaram empreendendo em uma outra área. Só que, veja bem, o esforço, né, é maior, o planejamento e a preparação tem que ser maior. Não entre no mundo do empreendedorismo sem se preparar, porque a possibilidade de dar errado é muito grande. Eu já atendi pessoas que, né, vieram até mim, não tinham essa preparação e tiveram que voltar para o mercado de trabalho. E tá tudo bem, né? Voltou, ficou lá 1 ano, 2 anos, se preparou e aí foi empreender o seu sonho. Então é possível, né? Mas requer preparação. Essa questão de queimar a ponte, então, é uma origem, né, que não faz muito sentido, né? Uma expressão que tem origem no campo de batalha, que não faz muito sentido quando a gente fala de carreira. O que faz sentido é você fazer uma travessia mais tranquila, você se preparar, e o meu foco de trabalho é esse. Quem me conhece, né, quem já de alguma forma passou aí por processos de coach comigo, sabe que é essa forma que eu trabalho e essa forma que eu acredito. E é isso que eu, né, venho trazendo. Eu trabalhei offline muito tempo, aí durante os 10 anos, né, hoje que eu tô aí mais no mundo online, e eu quis trazer então essa minha visão para ajudar mais pessoas. Então você que está insatisfeito, que você está precisando, né, de alguma orientação, não busque orientação nessas questões mais de quebrar ponte, de destruir ponte e tal. Busque uma coisa mais planejada, onde você possa fazer essa sua transição de uma forma mais tranquila.
E eu tô aqui para te ajudar, né? Assim como eu busquei ajuda aí para alguns objetivos de vida e de carreira, eu também tô aqui para te ajudar. E se você achou interessante, se você achou que de alguma forma meu trabalho pode estar te ajudando, você pode, né, tá entrando em contato aqui comigo. Queria que vocês comentassem aí o que vocês acham dessa bandeira, né, de não queimar ponte, se alguém já queimou ponte. Oi, Denis, parabéns por compartilhar seus próprios desafios e caminhos. Eu acho que a gente compartilhando, né, Denis, a gente inspira outras pessoas, né? E eu sou uma pessoa comum, apesar de ter aí, né, trabalhar como coach, eu também passo todas as dores que todo mundo passa e compartilhar isso, eu acho que inspira as pessoas também a terem possibilidades de fazer um caminho diferente. Porque se eu conseguir, se outras pessoas conseguiram, todo mundo consegue, né? O que a gente precisa é ter consciência para poder entrar em ação, fazer um planejamento, entrar em ação e atingir objetivos. É o que eu sempre falo para as pessoas, é possível, né, atingir objetivos a partir do momento que você define isso e faça um plano. O Denis, eu já queimei a ponte, só que eu estava na ponte, Denis, aí a coisa, né, realmente é mais complicada. E o que você fez, Denis? No meio da ponte, o que você trabalhou, como que foi? Conta aí, só pra gente saber. Leandra, também trabalho com desenvolvimento de carreira e uma coisa é certa, queimar ponte é agir por impulso, emoção, e o risco é muito alto, isso, e tem muita gente, né, que age dessa forma por emoção. Acho que para tudo devemos fazer um planejamento, a Adriana tá falando assim. Então vocês, de alguma forma, né, estão concordando aí comigo. Essa questão que a Leandra trouxe aqui da emoção é muito forte. A gente não pode tomar decisões, né, Leandra, com emoções fortes, porque aí a gente acaba realmente se precipitando na decisão. E às vezes a gente precisa, né, conversar com uma pessoa para poder sair dessa emoção, entender o que é essa emoção para poder tomar uma decisão. Então, não tome decisões, né, quando vocês estão com emoções. E assim, seja emoção positiva ou emoção negativa, né? A gente tem que ter um equilíbrio aí nessas emoções, porque se você tiver com uma emoção positiva, você vai ter um otimismo tão grande que você vai achar que vai dar certo, não vai fazer planejamento e, né, vai se jogar. E se tiver com uma emoção negativa, também vai achar que nada vai dar certo, você não começa, não anda, você não monta um planejamento, né? Então os extremos são sempre ruins. Diferenciar emoção e razão. Acho que tudo devemos fazer um planejamento. É isso aí. Então, gente, é isso que eu queria estar passando para vocês. De não queimar pontes. Tem muita gente aí falando sobre isso, né? E a possibilidade de não dar certo é muito grande. Se eu tivesse ouvido, né, aquele consultor há 10 anos atrás, talvez eu não estivesse aqui. O Denis falou aqui, paguei caro, foi impulso, a questão de planejar antes faria todo sentido. Paguei um preço alto na época, emocionalmente e financeiramente foi um caos, é isso mesmo, e é um caos. E aí é essa questão da batalha, né? Ou você vence ou você morre, e eu não quero morrer na carreira, eu quero vencer, né? Leandra, sim, às vezes fazemos as pazes com a carreira atual, também é uma experiência vivenciada, sim. Eu também, né, na minha trajetória, tinha momentos que eu estava insatisfeita numa empresa e eu acabei fazendo um processo de recolocação profissional, não foi uma transição, eu não fui para carreira solo, né, porque naquele momento eu entendia que era legal estar fazendo uma recolocação. E tem muita gente que me procura também, Leandra, querendo empreender, e quando a gente faz todo esse trabalho de autoconhecimento, o que acontece? A pessoa percebe que realmente não era empreender, né? Era buscar uma outra empresa para poder trabalhar. Do jeito que ela queria, né? Às vezes não se identificou com a cultura da empresa,
Teve uma vez que eu atendi uma pessoa que ela queria empreender porque ela estava muito insatisfeita e achava que era a única saída. Porque tem isso também, né? Tem algumas pessoas que acham que empreender é a única saída e não é. E a gente fez todo um trabalho de entender a insatisfação, de autoconhecimento, e a gente percebeu que ela estava numa empresa onde os valores dela não estavam, né, alinhados com os valores da empresa. Então, todo dia ela ia para aquela empresa sofrendo. Por quê? Porque não tinha um alinhamento de valores da pessoa com a empresa. A partir do momento que a gente fez esse trabalho de alinhamento de valores, o que aconteceu? Ela foi para uma outra empresa onde os valores dela estavam mais alinhados né, com aquela empresa. E aí ela ficou, cresceu e hoje é diretora aí dessa empresa. Então, foi legal você ter falado, né? Fazer as fases com a carreira atual também tem a ver, mas às vezes você pode estar fazendo aí um alinhamento de valores e que você vê que não precisa estar empreendendo. Então, carreira é uma questão assim muito de você entender, né, o que você quer, qual é o seu objetivo, entender seus valores e fazer esses alinhamentos. E aí você pode ir para empreender, você pode fazer um processo de recolocação profissional. E tá tudo bem, o importante é ser feliz, o importante é você buscar a sua realização profissional, né, e fazer do seu trabalho um trabalho que tem um significado muito grande para você. E é isso que, né, é o que importa, é você ser feliz na sua carreira, porque a gente acaba passando muito tempo aí, né, da nossa vida trabalhando, tendo um ofício, e é preciso que você seja feliz nisso. É possível a partir do momento que você tem coragem, né, de entrar em contato com a tua insatisfação, de entender o que tudo isso significa para você, tomar uma decisão, fazer um planejamento e entrar em ação. Eu sei que falando assim parece fácil, eu sei que é um desafio, né? Mas se você não começar, se você não entrar em ação, nada acontece, né? Você fica aí nessa insatisfação, você fica nessa coisa ruim, né? Nessa emoção ruim que você tá, e você não toma nenhuma atitude. Fica reclamando, né? Fica criticando o outro, fica se criticando, se achando incompetente, quando tem um mundo de possibilidades lá fora. É só você começar a colocar, né, um olhar na solução e sair desse olhar de problema que às vezes a gente se encontra. Isso em tudo, né? Não é só na carreira, isso são nas questões pessoais, tal. Muda teu foco, vai para a solução. É possível mudar, requer coragem, requer persistência, requer um plano, né? Mas é possível. Então, não tome atitude precipitada sem antes tá entendendo, né, o que tudo isso significa e qual o impacto da sua ação vai gerar aí na sua vida. Algumas pessoas entrando aqui, né? Então é isso, pessoal. Se vocês tiverem alguma pergunta, Noêmia entrou. Bom dia, Noêmia. Legal, gente. Muito bom, viu? Então assim, ó, não queime as pontes, não queime sua ponte, construa sua ponte, né? Entre em contato com a tua insatisfação, tome uma decisão, monta um plano e vai. Não precisa ver a escada como um todo, começa pequeno, começa degrau por degrau, tijolinho por tijolinho para construir essa ponte, que com certeza, né, você consegue atingir seu objetivo e, em termos de carreira, a sua realização profissional. Então, assim, se você, né, me fala o que você achou aí nos comentários, comenta, se você quiser contar a sua história, fala, porque a minha ideia é que a gente realmente inspire pessoas, né, a construírem a ponte, a buscar sua realização profissional através de tomada de decisão, planejamento, autoconhecimento. É nisso que eu acredito e todo o meu trabalho ele é pautado nisso, né? Então, se você quer entrar no mundo do empreendedorismo, faça aí um trabalho para sua transição profissional, tá bom?
Então, bom dia a todos. Se esse conteúdo foi importante para você, se você acha que outras pessoas podem estar também aproveitando, né, esse conteúdo, precisa estar conhecendo um pouco disso, compartilha com as pessoas, né, compartilha esse material. Se tiver alguma dúvida, entre em contato aqui comigo, que eu vou querer saber como que você tá e querer te ajudar também, tá bom? Bom dia a todos, uma excelente semana. E a Alice aqui, tchauzinho. E bom dia a todos. Qualquer coisa aqui pode comentar aqui, falar nos comentários e entrar em contato comigo. Na minha bio tem aí um exercício que vocês podem estar baixando para você poder estar entrando em contato aí com a tua insatisfação profissional, fazer uma reflexão e quem sabe criar um plano, né, para você. Bom dia, Paiva. Bom dia, Adriana. Até mais. Uma excelente semana a todos. Tchau.